Olá! Hoje o Cidadania vai falar de um assunto que certamente te interessa, o relacionamento de casal. Será que é possível sermos felizes para sempre ao lado de quem a gente ama? Quem responde a esta e muitas outras dúvidas sobre o assunto é a psicóloga Eloá Andreassa, que escreveu o livro que está aqui comigo, Amar é para Equilibristas. Eloá, por que você fala que amar é para equilibristas? Porque no amor, como na vida, nós precisamos de equilíbrio, né? O relacionamento, os indivíduos que compõem um relacionamento precisam estar equilibrados. Só que esse equilíbrio a gente adquire só em movimento. Isso que é o interessante. Conforme a gente vai caminhando na relação, é que a gente vai mantendo esse equilíbrio, porque tem alguns pontos que desequilibram a relação. Isso é natural. Quando a gente fala em relacionamento, a maioria das pessoas costuma dizer que é muito difícil ser casado, morar junto ou ter um relacionamento. Você concorda que é difícil? Eu não diria difícil, eu acho que é trabalhoso, né? Se as pessoas pensam que, encontrei a pessoa que eu amo e essa pessoa me ama e que isso é suficiente, eu acho que aí isso pode ser difícil. Mas, porque se as pessoas entenderem que o relacionamento, como tudo na vida, precisa ser cultivado, precisa ser alimentado, precisa ser trabalhado, aí ele não fica difícil. Aí a gente pode ver que as diferenças podem ser trabalhadas, os pontos de desequilíbrio da relação, eles podem voltar a um equilíbrio. E o que é mais comum trazer dificuldade? Ou ser trabalhoso? Por que as pessoas têm dificuldade em se relacionar, acabam se separando? O que é mais comum? Existem características mais marcantes, assim, que acometem a maioria dos casais? Eu acho que o que torna difícil é o grau de expectativas, mais do que os perfis das pessoas. Embora tenham alguns perfis que são mais voltados para o relacionamento, né? Algumas pessoas, elas naturalmente, e acho que aí tem uma característica das mulheres, as mulheres são mais voltadas à relação. Mas as expectativas é que eu diria que atrapalham mais. Mas quando você diz mais voltadas, elas se dedicam mais à relação ou elas têm mais expectativa? Os dois. Isso, os dois. As mulheres, naturalmente, acho que já pela nossa educação, nós somos mais voltadas ao amor, à expressão do amor, né? Embora estamos numa época de transição, de uma grande mudança cultural. Então, hoje já temos muitas mulheres mais objetivas, mais voltadas ao profissional, à carreira, mas mesmo assim a mulher não perde esse traço, essa característica de amorosidade, né? Que o homem, e hoje também o homem já está se tornando mais amoroso, né? Os homens que sempre foram educados para serem guerreiros, para irem à luta e, né, sempre muita objetividade, praticidade, agressividade, o homem também está mudando hoje. A expectativa da mulher é o quê? É o príncipe encantado, é isso? Olha, ainda temos isso, embora já muitas mulheres percebam que príncipe encantado não existe, né? Mas lá no fundinho, quando a gente vai pesquisar, sempre tem uma expectativa daquele homem maravilhoso, que agora já não vem mais no cavalo, mas ele vem no carro, ele vem com uma profissão, ele vem com um conjunto de atributos e qualidades que, se a gente for olhar bem de pertinho, nós sabemos que a lista é bem longa. Assim. E os homens? Qual é a expectativa dos homens no relacionamento? Olha, eu diria que os homens entram com menos expectativas no relacionamento, mas eles querem aquela mulher namorada, aquela mulher disponível. Sem cobranças. Isso, sem muitas cobranças. Eles querem um relacionamento mais leve. E a mulher também, só que ali acontecem algumas coisinhas que nós podemos particularizar até. Algumas pessoas falam que a paixão, ela tem um tempo definido. Ela dura 2 anos, já ouvi falar que dura 4 anos. Isso é real? Ela tem um tempo definido? Ela vai acabar em 2 ou 4 anos? Olha, tem uma pesquisa que foi feita por uma antropóloga norte-americana, a Ellen Fisher. Ela reuniu casais apaixonados e fez uma pesquisa bem extensa.
E ela chegou a uma conclusão que realmente a paixão dura até 2 anos. Que senão nosso organismo, inclusive, não aguentaria, porque a tamanha descarga de substâncias químicas no estado de paixão, que ninguém conseguiria trabalhar, ter outros interesses na vida devido a essa paixão, que é um estado até obsessivo. A pessoa pensa permanentemente, tudo gira em função. E essa pesquisa é bem interessante. Então, o que você está dizendo é que a paixão acabar depois de um período não é ruim. Não, não é ruim. Aliás, é necessário, porque senão ninguém aguentaria. Tem casais que conseguem estender esse período de paixão, às vezes até por um distanciamento. Às vezes pessoas que moram em cidades diferentes ou que um parceiro viaja bastante a trabalho. Então, porque é muito o cotidiano que vem trazendo a realidade, né? E se a paixão acaba, o que mantém os casais unidos? Daí é o amor. Podem ser outras coisas também que a gente estuda, que a gente vê nas terapias, mas a paixão, ela se torna amor para muitas pessoas. Para outras, simplesmente acaba o relacionamento. Por isso que é preciso ter um cuidado para não casar no momento do auge da paixão. Porque aí é onde nós vemos que muitos casamentos terminam. Termina a paixão, termina o casamento. E como fazer essa transição? Tem uma receita ou não? Não é uma coisa de química mesmo? Ou tem que estar a pessoa tem que estar disposta? O que precisa para que isso continue? Olha, tem alguns atributos que são importantes observar nesse período, que são as afinidades, né? Porque quando a paixão diminui, o que o casal vai buscar? Que outros interesses o casal tem em comum, além da química da paixão. Isso aumenta a confiança, a intimidade, a entrega para o relacionamento, objetivos comuns, o casal começar a traçar alguns planos de futuro. Tudo isso ajuda quando essa química baixa. Aliás, é uma coisa que meio que acontece naturalmente, porque quando as pessoas não têm muita coisa a ver um com o outro e a paixão vai diminuindo, eles já começam a se afastar. Às vezes se afastam assim muito rapidamente. Às vezes não dá nem para entender como que de repente acabou. Quando as pessoas não casam e daí a paixão termina, foi cada um para um lado, até os amigos assim não questionam tanto, acabou, acabou. Mas quando casam, inclusive os próprios parceiros, aí eles se veem numa situação de ter que justificar para a família, para os amigos, por que eu quero separar? Se a outra pessoa não tem nada assim flagrantemente errado, né, que as pessoas vão questionar, tipo, mas por que você quer se separar? Se essa pessoa é bacana, tal, porque acabou a química. Só que essa química não vai durar para sempre. E as pessoas reclamam muito assim, o meu parceiro, a minha parceira não é igual era, a pessoa mudou. As pessoas mudam, claro, sim. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas mudam e cada um vai para um lado? Como fazer com que as pessoas continuem caminhando juntas num relacionamento? Isso, acho que aí entra esse ponto do equilibrista que nós abordamos no livro. Porque tudo na nossa vida tem um momento de estabilidade e um momento que é necessário uma mudança. Então, no início de um relacionamento, tudo é cor-de-rosa, os parceiros cedem com muita facilidade, um tenta agradar ao máximo o outro. Depois de um tempo, aí começam aquelas, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, não é que a pessoa mudou, é que quando a intimidade é maior, a pessoa começa a se mostrar mais, começa a dizer mais o que ela gosta de fato, sem se preocupar tanto em agradar o outro. É aí que às vezes a outra pessoa pensa que houve uma propaganda enganosa, digamos, né? Mas ela não era assim antes, ou ele não era assim antes. Agora, as mulheres têm uma característica de querer mudar o homem, achar, não, depois a gente casar, eu dou um jeito, né? Às vezes o cara, sei lá, é muito mulherengo, ou tem alguma coisa que ela não gosta, ela acha que vai conseguir mudar. Isso é muito característico das mulheres. E às vezes é missão impossível, gente. Nós precisamos ter cuidado com isso.
Porque se aquilo que no início da relação já incomoda, não dá para deixar assim, tipo, o outro é mulherengo, né? Isso é uma característica que atrapalha bastante o relacionamento. Então, se a mulher ficar com aquela projeção, assim, aquele ideal romântico e é o que acontece com muitas mulheres que se encantam com homens mulherengos, é que, assim, eu serei a única e eu vou conseguir domar, digamos, este homem. Por mim, ele vai mudar. E isso costuma ser um engano que causa bastante sofrimento e muitas lágrimas. E a questão da individualidade? Isso é importante também. Muito, muito importante. Precisa ter um espaço para o casal, mas é muito importante que cada parceiro continue tendo uma vida própria. Que tenha seu trabalho, mantenha amigos, algum hobby, esporte, que tenha um espaço longe do parceiro, porque aí isso enriquece o relacionamento. Cada um vai buscar fora alguma coisa e traz, e se enriquece. Quanto mais a pessoa se enriquece, mais ela enriquece o relacionamento. Às vezes o casal, uma das pessoas tenta impedir que a outra faça isso, que saia com os amigos, tem sempre que ir junto. Isso é prejudicial. A pessoa acha que está, digamos assim, tendo uma garantia, né, de que não vai acontecer nada e acaba prejudicando o relacionamento. Isso, acaba porque sufoca a outra pessoa e é muita insegurança. Né? Porque se nós não podemos confiar na pessoa que nós escolhemos, então ali tem um problema sério que precisa ser observado. Porque se o outro tem um compromisso, ele vai no seu esporte, ele vai se reunir com seus amigos. Claro, isso é diferente de ir para a balada, por exemplo, né? Uma pessoa que tem um compromisso, se ela vai num barzinho, onde é um barzinho de paquera, por exemplo, ela está se mostrando como solteira. Então, temos que observar uma adequação ali, em que lugares uma pessoa que tem compromisso pode frequentar, e isso é natural frequentar, né? Porque senão também, embora a pessoa diga, mas eu vou lá no barzinho, mas eu não vou fazer nada de errado, porque eu sei do meu compromisso. Mas ela precisa pensar também como isso vai ser visto pelo círculo das pessoas, tipo, o marido da fulana, né? Exatamente, ele está lá sendo visto num lugar de paquera, então quer dizer, separou, não está mais com a pessoa. É preciso se preocupar também um pouco com esse social, com esse olhar social. Eloá, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e vou deixar uma pergunta no ar. E quando o casal tem filhos? Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, o intervalo é bem rapidinho.